do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Como Deus tem sido maravilhoso em nosso meio, que sempre nos tem despertado para buscar ao Senhor. Aqui tem um povo que busca, que procura incessantemente a palavra de Deus. Nós também temos agora ali com o nosso querido pastor presidente Abraham Robson Ferreira e também com a nossa querida pastora Norma, há uma grande comitiva que saiu aqui de Portugal para estar ali em Luxemburgo para inaugurar mais uma igreja para a honra e glória do Senhor. Deus, Ele é perfeito, Ele é longânimo e Ele sempre cumpre com as suas promessas. Há muitos anos atrás, há 14 anos atrás, esta parte, Deus falava através do nosso querido pastor Robson que muitas igrejas iriam ser inauguradas, que muitos povos iriam ser alcançados. E nós agora podemos ver aquilo que Deus falou há tantos anos atrás e agora se está a cumprir, tudo para a honra e para a glória do Senhor. No entanto, o cumprimento, ele faz parte de uma promessa, e a promessa é só para quem a deseja, para quem vive. E eu creio que aqui tem um povo que deseja, que tem promessa e que deseja o cumprimento da sua promessa, o cumprimento da promessa que está sobre a vida, ele venha-se a realizar em muitos aspectos da nossa vida. Sabemos que existem promessas a nível familiar, a nível financeiro, existem promessas até a nível de saúde, espiritual. São muitas as promessas aos quais já foram designadas sobre a tua vida e que Deus, Ele deseja que venham a se cumprir na sua totalidade. Meus irmãos, hoje estamos em um culto de família. Hoje os jovens ontem à noite estiveram aqui em oração. Nós temos estado aqui sempre de segunda a sexta-feira, das 10 à meia-noite, outras semanas das 10 às 11 horas da noite, em oração. Ontem estiveram aqui os jovens com a organização da UMADEF a orar incessantemente, a buscar ao Senhor. Os jovens, meus irmãos, são algo fundamental nas igrejas, são um motor que faz movimentar muitas as igrejas e não é diferente na nossa. Os jovens são um potencial forte, um potencial que Deus sempre usou, nunca se esqueçam, sempre Deus usou os jovens na sua obra e sempre Deus vai continuar a usar na sua obra para que Deus venha a movimentar as nações em função do seu querer e daquilo que Ele deseja para alcançar as multidões que ainda se encontram lá fora para serem resgatadas. Sim, ainda existem multidões que precisam de conhecer a Jesus, ainda existem multidões que precisam se espelhar na palavra de Deus, que precisam se espelhar no Senhor Jesus Cristo para que venham a ter uma maior comodidade, para que venham a ter uma nova vida, para que venham a ter um novo céu e uma nova terra, porque tendo uma nova vida, sendo transportados da morte para a vida, com certeza Deus os irá transportar para um novo céu e para uma nova terra, que é o que todos nós desejamos alcançar. Conhecer Jesus face a face, cear na mesma mesa com Jesus. Isso é algo que todos nós precisamos almejar em nossas vidas, que precisamos querer sempre e fortemente em nossa vida para mudar sempre a nossa índole, mudando lentamente a nossa índole, a nossa forma de ser, a nossa forma de estar, nos revendo sempre em Cristo, nos espelhando cada dia mais em Cristo Jesus. Igreja que serve a Deus, igreja que deseja o céu, ela tem que se espelhar em Cristo Jesus. Meus queridos, abramos as nossas Bíblias no livro de Josué, capítulo 14
versículo 6 e seguintes. Hoje será uma leitura um pouco mais extensa. Livro de Josué, capítulo 14, versículo 6 e seguintes. Quem abriu, diga amém. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra em que pusestes o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até ao dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Meus queridos e amados irmãos, noiva do Cordeiro, a palavra hoje ela nos fala de um homem que se chama Caleb. Caleb era um homem que também ele tinha a promessa sobre a sua vida. Era filho, como se assim podemos dizer, filho de uma promessa. Nós sabemos de onde vinham os filhos da promessa. Os filhos da promessa eram os israelitas, era a nação de Israel. E nós sabemos que essa nação ela se encontrava no Egito. Nós sabemos que essa nação ela estava ali no Egito como escrava, e que Deus vai resgatar com a sua mão forte todo o Israel através de o nosso querido e amado legislador Moisés, e vai resgatar aquele homem, vai resgatar aquela força que estava dentro de Israel, vai resgatar que estava dentro do Egito, vai resgatar Israel. Era uma força, eram vários exércitos que se encontravam ali adormecidos, vários exércitos que se encontravam ali sem qualquer tipo de esperança, porque a escravatura ela se abatia sobre aqueles homens, aquelas mulheres, sobre todos aqueles jovens e crianças que estavam ali às dezenas de milhares. Mas coube a Deus ouvir do seu alto e sublime trono o gemido grande e poderoso que aquela nação ela fazia,
desejando uma nova vida, desejando uma nova esperança, desejando uma nova promessa. E Deus, ouvindo que os seus filhos eles estavam a gemer, que os seus filhos eles estavam a gritar, que os seus filhos estavam em dor, que os seus filhos se encontravam em desespero, que os seus filhos se encontravam em agonia ali naquele lugar, Deus vai enviar Moisés para resgatar todo aquele povo e para trazê-lo em direção à terra prometida. Todos nós sabemos e conhecemos a palavra do Senhor, que Deus ele lança 10 pragas sobre o Egito, para que eles viessem a libertar de uma vez por todas o seu povo. E o seu povo agora vai em direção ao Mar Vermelho. Moisés ele toca no Mar Vermelho, o povo passa em terra seca no Mar Vermelho, e ele chega desta feita ao deserto. Quando ele chega ao deserto, em poucos dias era para terem chegado à terra prometida. Mas todos nós sabemos aquilo que aconteceu ao povo de Israel. O povo começou a murmurar, o povo começou a desejar a sua antiga vida, o povo começou a desejar a carne dos egípcios, começou a desejar as comidas que existiam dentro do Egito, o povo começou a desejar até, quem sabe, a própria idolatrar a outros deuses que se encontravam no meio do Egito. E todos nós sabemos que Deus ele é amoroso, que ele é longânimo, mas que Deus deve ser honrado, deve ser desejado, deve ser amado, deve ser querido pelo seu próprio povo. E Deus no seu trono, vendo que tinha resgatado todo aquele povo, a sua igreja, o povo escolhido, a igreja representada na terra através de Israel, o povo que seria a bênção para todas as outras nações, o povo que seria o espelho para todas as outras nações. Deus começa a olhar para o seu povo que ainda precisava passar por um determinado processo. Ele estava agora no deserto e Deus olha para o seu povo e diz para ele: o meu povo ainda precisa passar por o deserto, o meu povo ainda precisa passar por algo para que venha a ser aprimorado, para que venha a ser polido, para que quando ele sair do deserto, os outros povos eles venham assim a se espelhar naquele povo que é a minha noiva, que é aquela que deve ser santa, deve ser remida, deve ser aquela que deve dar o exemplo para todos os outros povos que se encontram espalhados sobre a terra e aos quais eu vou querer que eles venham a conquistar, aos quais eu vou querer que eles venham a fazer algo diferente sobre toda a terra. Então nós vimos agora que o povo ali naquele lugar, no deserto, começa a passar por um processo, começa a passar por algo diferente, e Deus vai prometer ali mesmo no deserto a posse da terra. Deus vai falar com Moisés e vai prometer novamente a posse da terra prometida, a posse da terra ao qual eles saíram do deserto para vir a conquistar, para vir a ter uma vida completamente diferente. E Deus, quando faz esta promessa de uma terra prometida, a terra que manava leite e mel, Ele vai agora fazer algo com o seu povo. Ele vai começar novamente a fazer aliança, Ele vai fazer aliança com Israel novamente. Ele vai começar a passar novas diretrizes, Ele vai começar a dar mandamentos, estatutos, leis, para que o seu povo, ele quando saísse do deserto, ele pudesse ir não como um povo, como tribos, mas ele viesse a sair como uma nação.
uma nação com leis, com estatutos, com mandamentos, com juízos, para que quando saísse, toda a terra, ela viesse em definitivo a se espalhar efetivamente em Israel. E nós agora começamos a ver que Deus, Ele fala face a face com Moisés. Ele começa a falar face a face com aquele que lhe era mais chegado, com aquele que lhe era mais querido. Moisés, nós sabemos que no primeiro ano, enquanto estiveram ali no deserto, Moisés retirava a sua tenda, porque ainda não havia o tabernáculo, retirava a sua tenda e se afastava da comunidade, se afastava das 12 tribos. E quando ele implementava a sua tenda ali afastado da congregação, ele adentrava dentro da tenda, e quando adentrava dentro da tenda, irmãos, olhem este pormenor de intimidade. Quando ele adentrava dentro da tenda, a nuvem descia do céu, e quando a nuvem descia, ficava à porta da tenda, Moisés, ele começava a falar face a face com Deus. Isto é bíblico, irmãos. Está descrito na própria Bíblia. São pormenores que muitas vezes nos passam ao largo porque não estudamos convenientemente a palavra do Senhor. Mas se você tomar atenção, Deus naquele tempo falava para com Moisés. E Moisés passava as diretrizes para Moisés, e Moisés passava tudo aquilo que o Senhor falava para o povo. Então nós vamos ver a intimidade que existia com Moisés. Era a intimidade que Deus queria ter com todo o povo. É a intimidade que Deus quer ter com todos nós. É a intimidade que Deus quer ter não só com alguns que buscam, que se entregam, com alguns que vão orar, que vão buscar, com alguns que ainda se entregam ao jejum. Não são muitos, mas Deus quer ter essa intimidade, não só como Ele tinha com Moisés, Ele quer ter essa intimidade conosco. Ele quer ter essa intimidade com a Igreja de Cristo. Essa Igreja de Cristo, ela se encontra aqui nesta noite, irmão. E Deus ainda quer ter intimidade contigo. Assim como Ele tinha intimidade com Moisés, Ele quer ter intimidade com a sua igreja, com a sua noiva. Ele quer ter intimidade com aqueles que tiveram o amor, o zelo de vir à sua casa de oração, não para ouvir palavras vagas, mas para ouvir a palavra do Senhor falar em vossas vidas. Ainda Deus fala nos tempos de hoje, irmão. Mas para isso basta tão somente estarmos atentos à voz do Senhor, porque Ele quer falar comigo, Ele quer falar contigo, Ele quer falar. Ele falava com Moisés, Ele queria falar com o povo, Ele fala com o pastor, mas Ele também quer falar com a igreja, que faz parte do seu povo, que faz parte da sua aliança. Então nós vemos agora que Moisés, ele retirava a sua tenda do meio do povo. Sabem por que é que ele retirava a sua tenda do meio do povo e começava a orar e a buscar? Porque se ele continuasse com a sua tenda no meio da congregação, no meio de todo aquele povo, o pecado que era gerado ali naquele lugar, com a murmuração, com todas aquelas idolatrias que ainda existiam no meio do seu povo, o povo não aguentava a glória que aconteceria ali naquele lugar e poderia morrer instantaneamente. É por isso que Deus, Ele instruía Moisés para que ele retirasse a sua tenda para fora, para falar ali naquele lugar, é um lugar reservado com o líder máximo daquele povo, para depois transmitir para o povo aquilo que Deus queria fazer.
Isto tudo se passou durante um ano. Ao fim de um ano, de 2 anos, em 1º de janeiro, 2 anos depois, em que o povo saiu todo ele do Egito, a tenda da congregação agora ela é levantada por instrução de Deus, por indicação de Deus, e ela é colocada agora sim dentro da congregação. E quando aquela tenda da congregação ela está ali no meio do povo, as 12 tribos elas vão rodear agora de 3 em 3 a tenda da congregação, onde Deus agora ele estava ali no meio do povo e ele queria ir falar com o povo para que o povo viesse de uma vez por todas a lhe obedecer e para que o povo viesse agora enfim a ter e a obter a terra prometida que mana leite e mel. E agora vamos ver, irmãos, um mês depois, está tudo escrito na Bíblia, que a tenda da congregação era levantada. Deus vai ordenar a Moisés e a Arão para contarem todo o povo que estivesse pronto para a guerra. Todo o povo que desejasse, todo o povo que tivesse para cima de 20 anos de idade, todo o povo que fosse homem pronto para a guerra. Deus agora vai dizer: olha, vão contar esse povo, para que nós vejamos quantos homens estão preparados para a guerra, para que agora nós possamos avançar para a terra prometida. Porque uma coisa é certa, irmãos, a terra prometida, a terra que mana leite e mel, ela tem a sua dificuldade para se conquistar. A terra que mana leite e mel, aquela promessa que te fizeram, ela tem algo que tu tens que fazer, que tens que te entregar em espírito, em verdade, em amor, com zelo, com dedicação, para alcançares essa terra que mana leite e mel. Essa terra que mana leite e mel, irmãos, pode não ser uma terra física, pode ser um projeto, pode ser um projeto a nível de estudo, pode ser um projeto a nível financeiro, pode ser um projeto a nível empresarial, pode ser um projeto a nível ministerial, pode ser um projeto a nível de saúde, ou seja, tudo aquilo, a terra prometida, ela pode ser algo que você deseje tanto, mas que só estará ao alcance quando você, por completo, se entregar a Deus. Mas nós agora vamos ver, irmãos, que quando aquele censo ele foi feito, quando foi contado o povo que estava preparado para a guerra, quando foi no finalzinho da contagem, meu querido evangelista Roger, quando foi contado todo aquele povo, estavam preparados, supostamente estariam preparados 603.550 homens. Então aquele exército que Deus tinha ali naquele lugar, ele era mais do que suficiente para que quando Deus os mandasse avançar a terra, quando eles começassem a andar, imaginem 603.550 homens a avançar sobre a terra, sobre os inimigos. A terra começaria a tremer e o inimigo, ele bateria com certeza em retirada. Mas nós todos sabemos que agora Moisés vai falar para que 12 homens das 12 tribos de Judá, um de cada tribo, fosse escolhido
para irem agora espiar a terra prometida, para irem agora espiar Canaã, a nova Canaã, a nova terra que estava preparada para o povo de Deus. Sabe por que eu digo que ela estava preparada? A terra de Canaã, ela tinha tudo. Ela tinha vinhas, ela tinha olivais, ela tinha os melhores pomares da terra, que davam os melhores frutos, tinha os melhores campos, que lhe dava o melhor trigo, tinha as melhores cidades, que o povo, ele chegaria ali, iria conquistar, tudo lhe era dado por possessão, através de Deus. Para isso, e somente, era preciso ter fé. Nós todos sabemos que aqueles homens foram enviados agora como espias para ali, para Canaã. E quando eles chegaram ali, irmãos, eles visitaram Canaã, visitaram aquela terra que manava leite e mel. Eles viram os melhores cachos de fruta. Eles olharam e viram homens gigantes, que eram os filhos dos Anaquins. E eles voltaram. Quando voltaram para trazer a novidade para Moisés, e começaram a contar ao povo tudo aquilo que eles viram, 10 desses homens, eles assustaram, conforme foi falado já, assustaram toda a multidão, assustaram todo o Israel. Só 2 homens trouxeram boas notícias: Josué e Caleb. Caleb, sim, estava ali no meio daqueles homens que trouxe notícias dos gigantes, mas que tinha vontade de ir vencê-los. Mas o povo, conforme 10, a grande maioria, disse que ali seria difícil, que ali eles iriam morrer, que ali eles iriam acabar, que ali eles não iriam ter força, que ali os gigantes os iriam derrotar. Meus irmãos, 603 mil homens estavam à mercê daqueles 12 que foram espiar a terra. Mas uma novidade que eu te vou dar, você que é leitor da palavra do Senhor, que é um estudioso da palavra de Deus, todos esses 603.550 menos 2, Josué e Caleb, morreram sem ver a terra prometida, porque não acreditaram na promessa do Senhor, porque não acreditaram naquilo que Deus tinha para a sua vida, não tiveram suficiente fé para marchar sobre a terra, sobre aquela terra que lhes iria dada só por possessão, que lhes iria ser dada através da fé, que lhes iria ser dada através do amor de Deus, que lhes iria ser dada através do general dos generais, o Senhor dos senhores, o Deus todo-poderoso, o Deus que é sobre todo Deus. Ele iria ser dado toda aquela terra através do Deus Jeová Jireh, Jeová Afá, Jeová Nissi, Jeová Sabaoth, o Deus da guerra. Perderam a bênção todos aqueles homens e consequentemente toda a sua família. 40 anos, cerca de 38 anos, irmãos, morreram milhões de homens e mulheres porque não acreditaram na palavra de Deus. Quantos, irmã Rosa, ainda continuam a morrer porque não acreditam na promessa? Quantos estão dentro das igrejas, caminham 40 anos dentro das igrejas, isto é forte o que eu estou a dizer, caminham 40 anos dentro da igreja, como se fosse o seu deserto, porque não querem ouvir a palavra, porque não querem aceitar a palavra, porque não querem obedecer ao Senhor, porque não querem fazer aquilo que Deus lhes manda, aquilo que Deus lhes incute, aquilo que Deus Ele quer, para que venham a ser zelosos pela sua palavra, venham a ser amantes da sua palavra, venham a desejar ler, a desejar orar, a desejar buscar, a desejar jejuar, a desejar se entregar, e então caminham dentro das igrejas como se caminhassem dentro do deserto.
e vão acabar por perecer. Irmãos, não se escandalizem. São multidões os que estão dentro das igrejas e não vão ver a terra prometida. É doloroso aquilo que eu estou a dizer. São multidões aqueles que estão dentro das igrejas, mas não estão a caminhar para Deus, estão a caminhar para o inferno. São multidões, irmãos, que se sentam a ouvir a palavra de Deus, que se sentam para aprender, para ouvir a palavra do Senhor, que se sentam, ouvem louvores e até desejam louvar para Deus. São multidões aqueles que pregam, são multidões aqueles que louvam e que no final não vão conseguir alcançar a terra prometida. Mas sabe de uma coisa? Hoje é um dia diferente, hoje é dia de mudança, hoje é dia de nós aprendermos com Caleb e com Josué. É dia de nós nos revermos nestes dois grandes homens de Deus, olhar para eles e nos espelharmos, porque Deus ainda tem promessa com os seus filhos. Deus ainda tem promessa com aqueles que desejam alcançar a terra prometida. Deus ainda tem promessa com aqueles que o desejam, com aqueles que o procuram, com aqueles que tanto sentem a sua presença. Deus ainda tem promessa para ti, meu irmão. Deus ainda tem promessa para ti. Em Josué capítulo 14, versículo 6, chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Caleb, meus irmãos, ele sabia a promessa que estava sobre a sua vida. As terras, elas já tinham sido conquistadas na sua grande maioria. Na sua grande maioria. Ficaram algumas, muitas. E não sendo obedientes a Deus, Josué não conseguiria fazer tudo sozinho. Então as terras já tinham sido conquistadas, já tinham sido divididas pelas 9 tribos e meia que faltavam. Caleb estava ali a olhar, estava a ver as terras todas a serem divididas, e ele, homem perseverante, homem paciente, homem que sabia que sobre a sua vida estava a realização de uma promessa de Deus. Então, uma coisa é certa, irmão. Muitas das vezes, como Caleb, talvez te prometessem algo, Deus te prometeu algo, talvez tu estejas a ajudar a conquistar, talvez você esteja a fazer algo para a obra do Senhor, ou quem sabe para o seu patrão na sua empresa ao qual você trabalha. Mas assim como Caleb, ele foi paciente, que o povo de Deus comece a ter paciência. A falha na grande maioria do povo de Deus, meu querido diácono Eduardo, é não compreender que a sua promessa e o seu tempo não é o mesmo tempo de Deus e não é o mesmo tempo de um determinado irmão. Deus, muitas das vezes, a uns não deixa conquistar, a outros deixa conquistar em um determinado período, e a outros para lhe dar uma promessa ainda maior, uma riqueza ainda maior, uma herança ainda maior. Ele vai colocá-los para ver até que ponto ele tem paciência. Caleb é um testemunho e fidelidade. Nossa vida deve ser um testemunho contínuo, irmãos. Caleb tinha agora 85 anos. Percebam isto que eu vos estou a dizer. Caleb, ele estava a ajudar a derrotar os inimigos de Deus. Quando as 12 tribos elas se reuniam,
para lutar os soldados. Caleb era um dos principais que estava ali a ajudar Josué a derrotar os inimigos de Deus. Que nós possamos ser ajudadores, que nós possamos ser perseverantes, que nós possamos ser constantes na obra de Deus, que nós possamos ser como Caleb, mesmo os anos a passar, continuar firme, continuar ali com vigor, continuar ali no mesmo foco, na mesma visão, obedecendo ao seu líder, a fazer a obra que Deus lhe colocou no seu coração, a fazer a obra do Senhor, irmãos. Caleb, ele estava ali em guerra, mas ele estava a fazer a obra do Senhor. Caleb, ele tinha aquela fé que persiste. Caleb manteve a sua fé por 45 anos. Nossa fé, irmãos, deve persistir ao longo dos anos. A nossa fé, ela deve romper o tempo. Nós temos, irmãos, quando Deus nos dá esse dom da fé, quando Ele nos dá algo poderoso que é fé, e que Ele coloca em nosso coração, na nossa alma, ficamos impregnados daquela fé de Deus. Nós temos que manter essa fé viva, essa fé acesa, essa fé como se fosse uma labareda dentro de nós, sabendo que a promessa que está sobre a nossa vida, ela não vai se extinguir, sabendo que essa fé que está sobre a nossa vida, ela não vai acabar, sabendo que essa fé que está sobre a nossa vida, ela não vai terminar sem que nós obtenhamos a vitória. A fé que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêem. Essa fé que Deus te colocou em ti, assim como colocou em Caleb, e Caleb agora vai dizer: olha, tu sabes a promessa que está sobre a minha vida, tu sabes a promessa que está sobre a minha vida. Caleb vai falar com Josué e vai dizer: tu ouvistes o que o homem de Deus ele falou, tu ouvistes o que o homem de Deus falou sobre mim, sobre aquilo que iria acontecer sobre a minha vida. Muitos já ouviram o que vai acontecer sobre a tua vida. Muitos já ouviram a promessa que está sobre a tua vida, meu querido evangelista Ícaro. Muitos já ouviram a promessa que está sobre a tua vida, meu querido evangelista Romeu Ramos. Muitos já ouviram a promessa que está sobre a tua vida, meu querido co-pastor Romeu Ramos. A promessa que está sobre a tua vida, ela é para se cumprir, ela não se vai extinguir. Todos podem estar a receber o seu quinhão, todos podem estar a receber a sua terra que Deus lhe prometeu, mas saiba de uma coisa: foi Deus que disse que tu irias receber, não foi homem. E se Deus disse que tu irás receber um ministério frutífero, é Deus quem te vai entregar, é Deus quem te vai entregar, é Deus quem te vai entregar e derramar sobre a tua vida. É Deus. É Deus quem te vai entregar essa promessa. Mesmo que o homem não queira, mesmo que alguém esteja a olhar para ti de lado, mesmo que alguém esteja a cuspir fogo, saiba de uma coisa: Deus, Ele vai te dar vitória. É Ele quem te vai dar vitória. As lutas elas vêm, meus queridos irmãos. A dificuldade ela vem, mas a terra prometida, minha querida irmã Rosa, quando tem que ser tua, pode ser no último dia, no último minuto, mas Deus dá, Deus dá, Deus dá, Deus dá, Deus dá. É Ele quem dá. É Ele quem diz que vais receber a promessa. É Ele quem diz que tu és herdeiro. É Ele quem diz que vais receber. E é Ele quem te vai dar de mão beijada, porque Ele te ama. Tu não és um homem e uma mulher qualquer.
Mas tanto tempo se está a passar e eu estou a olhar para todo lado, meu querido diácono, meus queridos diáconos que estão aqui na tribuna de Deus, e a promessa ela ainda não chegou à minha vida. Eu vejo toda a gente a ser consagrado, eu vejo muitos a dirigir culto, eu vejo muitos a louvar ao Senhor, eu vejo muitos a pregar, e eu também desejo pregar, eu também desejo louvar. Saiba de uma coisa: a promessa está sobre a tua vida, e quando a promessa está sobre a tua vida, faça como Caleb ele fez. Tu ouvistes o que o homem de Deus, aquele que tinha intimidade com Deus, aquele que a nuvem descia à frente da tenda da congregação e ele falava face a face, aquele que esteve no Monte Sinai 40 dias a jejuar, sem comer e sem beber, aquele que via com o seu rosto como a glória de Deus, resplandecendo como o céu, aquele que desceu no meio do seu povo e o seu rosto ele resplandecia. É esse Deus que vai cumprir a tua promessa, aquilo que tu tanto queres, aquilo que tu tanto precisas, aquilo que tu tanto almejas, aquilo que o Senhor quer entregar sobre a tua vida, sobre a tua casa. É Deus é quem quer entregar. Você pode pensar assim, que é o homem é que vai dar, não é o homem que dá nada a ninguém. É Deus que diz ao homem: faz, e ele tem que fazer. É Deus que diz ao homem: faz, vai por ali, e ele tem que ir. Vai por ali, faz, e ele faz. Foi ele que deu a ordem, irmãos. E quando Deus dá uma ordem, a ordem tem que ser obedecida, senão a maldição pode cair sobre aquele que não obedece a Deus. É forte o que eu estou a dizer. Não é só bênção. Existe bênção, mas existe maldição para os que desobedecem. Isto é Bíblia. A Bíblia nos fala que existem dois caminhos: o caminho da verdade, o caminho da mentira, o caminho da vida, o caminho da morte, o caminho da luz e o caminho da escuridão. Então nós temos que obedecer sempre a Deus. Em Josué capítulo 14 versículo 11, Josué agora vai falar. Ele já falou o que Deus falou a Moisés, e ele vai dizer: olha, estou forte ainda hoje, como no dia que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate. Um homem com 85 anos a dizer que a sua força era a mesma força que ele tinha com 40 anos de idade, e que ainda estava com força para o combate, tanto para sair do combate como para entrar nele. Eu faço-te aqui uma pergunta: você tem 20, 30, 40 anos, já acha que não tem vigor? Já acha que não tem condição para combater? Já acha que não consegue entrar em guerra com os inimigos? Quando vem uma dificuldade, você começa a gritar, a chorar, a gemer. Saiba de uma coisa: você até pode gritar, chorar e gemer, mas não chore nem gema, nem grite para o homem. Chore, gema e grita para Deus. É Ele quem vai fazer sobre a tua vida. Caleb tinha vigor, sua força e vitalidade provinham de Deus, preparado para a batalha. Caleb era persistente e determinado. Caleb tinha 85 anos, irmãos. 85 anos. E ele chegava ali e estava desejoso de tomar uma cidade. Estava desejoso de receber a promessa. Estava desejoso, meu querido diácono Eduardo, de chegar ali àquele lugar e ainda construir cidades, ainda construir casas, ainda construir pomares, ainda fazer uma vida grande e poderosa diante dos caminhos do Senhor. Irmãos, a promessa estava sobre este homem,
E este homem ainda queria os montes, as montanhas que lhe tinham sido prometidas. As montanhas que lhe tinham sido prometidas. A maior cidade era Hebrom. Era a cidade que tinha sido determinada como promessa para ele. Caleb era persistente e determinado. Caleb, irmãos, era um exemplo poderoso de liderança. Era um exemplo poderoso de como liderar uma casa, de como liderar uma família, de como liderar um exército, de como liderar em qualquer lugar que ele entrasse. Ele seria um líder nato. 85 anos e não se assentou. 85 anos não queria ficar parado. 85 anos ele continuava persistente. 85 anos ele continuava dedicado. Meu querido presbítero Reginaldo, ele continuava dedicado à obra do Senhor. Ele continuava ali a dizer: eu com 85 anos, eu ainda quero aquelas montanhas que me foram prometidas. Eu ainda quero conquistar as cidades. Eu ainda quero entrar naquela cidade e fazer algo diferente em nome do Senhor, porque eu vou dar o exemplo a multidões. Saiba de uma coisa: quando você conquista cidades, quando você conquista algo, você está a dar o exemplo aos seus filhos. Você está a dar o exemplo àqueles que se encontram lá fora. Multidões se irão rever em vocês. Multidões, irmãos, porque muitos pensam que você está acabado ou acabada, mas você não está acabado nem acabada, não. Você tem vigor, você é persistente, você tem fé, você deseja alcançar a vitória. O inimigo até pode estar a tentar jogar para baixo, até pode estar a tentar tu venhas a ficar ferido. Você até pode estar ferido, você até pode estar cansado, você até pode estar a chorar, você até pode estar a sangrar, mas Deus manda te dizer esta noite, mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo a sangrar, Deus manda te dizer: a teu foco, continua com o teu foco, continua com a tua liderança, porque eu vou te dar a vitória que tu tanto desejas. Eu vou dar. É Deus quem vai dar, irmãos. Em 14:12, Josué, agora pois dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouvistes que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para os desamparar como prometeu. Anaquins são gigantes. Eram gigantes, habitantes na região montanhosa de Canaã. Eram homens altos. E mesmo sendo altos, eram homens muito fortes fisicamente. Agora, um homem com 85 anos vai olhar para aquela cidade de Hebrom, porque quem leva os louros de derrotar os anaquins foi Caleb. Está descrito no capítulo 15. Você depois vai ler de Josué, que derrotou 3 filhos descendentes de anaquins. E você vai ver que este homem agora vai dizer: olha, eles são fortes, as suas cidades são imponentes e eles são gigantes, mas eu ainda quero mostrar quem é o meu Deus. Caleb tinha uma promessa, era herdeiro da promessa. Ele lembra Josué que o Senhor prometeu aquela terra a ele. Caleb confia que o Senhor cumprirá na sua totalidade a sua palavra. Caleb, meus irmãos, ele tinha as suas forças renovadas pelo nosso querido Espírito Santo, irmã Cida, irmã Sílvia, porque ele humanamente ele não conseguiria fazer nada, humanamente ele não conseguiria conquistar, mas ele sabia que Deus ele estava com ele e que Deus iria renovar as suas forças.
para ir à conquista, para ir à batalha, para destruir os inimigos, que não eram só os inimigos dele, eram principalmente os inimigos de Deus. Ele não desanimava, irmãos. Muitos desanimam de frente aos gigantes, muitos desanimam de frente às muralhas que são fortes, que são grandes. Mas saiba de uma coisa, lembram-se de Davi, ele não olhou para um gigante, ele olhou para aquele que estava à sua frente para derrotar o gigante. Ele sabia que o gigante, ele, humanamente, ele não o conseguiria vencer, ele não o conseguiria destruir, mas ele também sabia que Deus, ele estava ali naquele lugar para destruir o gigante. Aquele homem, Caleb, ele sabia que humanamente ele não iria conseguir, mas que com ele estava o Deus da guerra, que iria agora tomar aquela cidade toda, e que todos os anaquins, os gigantes, as muralhas, elas iriam cair por terra. Meus queridos e amados irmãos, se vocês repararem algo, ele conquista a cidade, ele conquista todos aqueles lugares que lhe tinham sido prometidos. Se você reparar, quem saiu do deserto foi Josué e Caleb. Josué liderou sempre as grandes batalhas à frente das tribos. Ele inaugurou a grande batalha em favor de Deus, em prol da terra prometida. Mas se você agora reparar, Caleb, ele vai agora onde a Bíblia nos afirma, em Josué 14:15, que depois que Josué, Ícaro, olha só isto, depois que Josué, ele tomou a terra que lhe tinha sido determinada, a herança que lhe tinha sido determinada, a terra repousou da guerra. Está descrito em Josué capítulo 14, versículo 15. Uma coisa é certa: a terra só repousou da guerra quando Caleb conquistou a sua terra, a sua herança. A terra, irmãos, ouçam isto que é muito forte. A terra só descansará quando conquistares a tua herança. São muitas as lutas, são muitas as batalhas, mas maiores serão as promessas sobre a tua vida. E uma coisa eu te digo, assim como aconteceu com Caleb, que a terra só descansou quando ele conquistou a sua herança, a terra só descansará quando tu conquistares a tua herança. Vai haver muita guerra, vai haver muita batalha, mas ela só descansará quando tu alcançares a tua herança. E agora eu pergunto, a igreja pode se colocar de pé em nome de Jesus? Você sabe qual é a sua herança? Você sabe qual é a sua herança? O novo céu e uma nova terra. E a terra só vai descansar quando tu obtiveres a tua herança. É forte. Quando você estiver prestes ou tiver condições de ser levado para um novo céu e uma nova terra, aí a terra descansará. Meus queridos, eu agradecia que neste momento a igreja viesse aqui um pouco à frente. Sempre no domingo nós oramos pela sua vida. Um pastor estará orando pela sua vida, um pastor ou uma missionária. Deus, Ele irá trazer aqui para este lugar. Eu vou fazer uma pergunta que Deus, Ele colocou no meu coração. Sempre Ele coloca, não em todos os cultos, e sempre Deus, Ele tem falado com cada um de nós. Eu sei que a palavra, ela falou
ao nosso coração. Por momentos na nossa caminhada, ouçam com atenção, por momentos na nossa caminhada nós nos distraímos, nos esquecemos daquilo que Deus nos prometeu e da herança que Ele tem colocado sobre a nossa vida. Você é um herdeiro, um co-herdeiro do reino de Deus. É alguém que Deus deseja e muito, que Deus te ama. Deus, sempre nós falamos, Deus te ama, Deus é amor. Deus é amor, mas também Deus, falamos a verdade, é justiça. E Deus, Ele requer dos seus filhos a aliança. Ele requer dos seus filhos o compromisso com a sua obra. E com a sua obra, o compromisso muitas das vezes é com nós mesmos. Nós, seres humanos, nós somos falhos. E o pecado que a carne, ela tem e que transporta a nossa falha, ela não deixa de terminar para nós, não nos deixa Deus entregar a promessa que Ele tem sobre a nossa vida. Existe alguém que precisa de entregar a sua vida para Jesus. A sua vida ela é determinada pela comunhão. A sua vida ela é determinada pela entrega. A sua vida é determinada por uma nova aliança. Pastor, eu era evangélico. Eu um dia aceitei a Jesus. Eu um dia me entreguei 2 vezes. Meu irmão, você até pode se entregar 3, 4, 5 vezes. Você, se Deus está neste momento a falar ao teu coração, venha se entregar a Deus, porque Deus, Ele quer que tu faças uma nova aliança com Ele, para que a promessa que tu tens sobre a sua vida, ela venha a se cumprir. Ela nunca se cumprirá se não tiveres coragem de reconhecer a Jesus como Filho de Deus. E eu sei que aqui tem alguém que precisa de entregar a sua vida para Jesus. Se você não vier aqui e Deus já me colocou no meu coração, eu irei ter consigo. Eu sou doido por Jesus, sou maluco pelo Evangelho. Então, se eu tiver que ir ter com alguém para que ele venha aqui aos pés de Jesus, eu vou, se Deus me tocar no meu coração. Vamos ouvir um louvor para Deus. Oh, aleluia, Deus! Igreja, feche os vossos olhos em nome de Jesus. Você que Deus falou contigo para vir à frente, venha. Os irmãos estão de olhos fechados. São adoradores. São homens que conhecem a palavra de Deus. E o Senhor está a tocar neste momento no teu coração e a dizer: meu filho, tu pertences a mim. Outrora tu te desviastes do meu caminho, tu te desviastes da promessa que eu tinha sobre a tua vida, mas Deus manda